No universo de Elden Ring, existem muitos indivíduos poderosos ou grandes guerreiros únicos, cada grande guerreiro representando sua grande honra ou sua própria ideia de batalha. Entre esses grandes indivíduos, nós temos os próprios Macuados, entidades que também são representados como grandes guerreiros, mas que só têm um objetivo: consertar o Anel Pristino. E no vídeo de hoje nós iremos comentar sobre um desses grandes Macuados, talvez o maior deles ou o mais poderoso deles, o Vaike. Então que comece o vídeo. Eu fui apenas mais um guerreiro marcado, vagando em ruínas, coração quebrado, duas grandes runas em minhas mãos, mas nada preencheu meu vazio, meus planos. I reached the forge where giants sleep. They asked for blood, a price too deep. They wanted her, the one I love, but I refused, it was too much. Acreditei nas mentiras dos dedos, and I touched the fire with trembling hands, pensando que salvava o amor, but the flame, it never ends. Now I'm just an echo of who I used to be, apenas reflexo queimando até o fim. My armor's burned, my soul undone, eu perdi tudo, até o meu perdão. Minha dama caiu e eu não pude impedir. Agora sou só cinzas tentando resistir. O frenesi tomou o que restou e o amor se apagou. A primeira vez que você joga o jogo, você olha para a própria capa do jogo, você já conhece o Vaike. O Macuado que está na capa do próprio jogo é o Vaike. Esse Vaike é um mistério todo. Existem muitas teorias sobre qual seria a origem do Vaike ou quem ele era, mas o que nós sabemos é que em algum ponto o Vaike foi um cavaleiro da própria capital. Ele fazia parte da capital Idel e foi um indivíduo que serviu a capital. Muita gente teoriza que ele fez parte da própria batalha da capital contra os dragões antigos, onde aconteceu a grande batalha. E Vaike foi um dos indivíduos que participou dessa batalha, por isso ele era considerado um guerreiro honroso. E porque algumas magias dele são relacionadas ao próprio raio, então estima-se que por causa disso ele seria um indivíduo. Ou fez parte do próprio culto capital dos dragões depois que ele se tornou um grande Macuado. Mas existem muitas teorias e discussões sobre isso, mas o que nós sabemos antigamente é que Vaike era um cavaleiro. Em algum momento serviu a própria Horioru, que seria o Godfrey. Ele seguiu o Godfrey até o final de suas batalhas e se tornou um Macuado, tanto que foi embora das Terras Intermédias junto com o próprio Horioru. Vocês precisam entender um básico. O período que Vaike viveu era o período dos grandes Macuados. É um período temporário das Terras Intermédias, mas é um período que nós não temos toda essa informação. Era dito que nessa época existia muito mais Macuados das Terras Intermédias e muito mais Macuados buscando objetivos ou honras. E Vaike foi um indivíduo que se destacou entre esses grandes Macuados. Um dos grandes Macuados dessa era que nós sabemos que nós temos informação total foi o Guildo Ofni, o Sabe-Tudo. Ele foi um Macuado que guiava alguns Macuados até nessa época, mas era considerado um Macuado único. E existiam outros Macuados que também serviram nessa época. Essa época não foi marcada por grandes lutas ou grande coisa. A maioria dos Macuados viviam mais se matando entre eles mesmo, buscando o próprio Elderworld, até um ponto que eles acabaram se desistindo, e Vaike foi o indivíduo que se destacou. É dito explicar algo básico sobre os Macuados. A maioria dos Macuados são seres bondosos, e em certos pontos eles são seres entre aspas bondosos, mas são seres bem negativos ou maldosos até certo nível. Então é meio complicado definir bem a índole de um Macuado, porque a ideia do jogo é que ele seja um cinza, o que? Nem tão branco, mas nem tão escuro. Entre os próprios Macuados existem mais ou menos um código moral entre eles. A maioria dos Macuados se odeiam entre si. Quando um Macuado encontra outro Macuado que tem um objetivo igual a ele irá tentar matar, ou algum ser que busca um objetivo parecido com o dele, e tentará uma tentativa de assassinato. Por que eles fazem isso? Porque eles odeiam e temem algum indivíduo que consiga tomar seu trono, ou desviar de seu próprio caminho. Sim, a ideia da obsessão é básica nos Macuados. É dito que os Macuados são seres determinados e fortes, mas também são seres obsessivos e loucos, ao ponto de uma obsessão ser a única função que move eles no mundo. A própria DLC já prova isso. Se você jogou a DLC Shadow of the Retreat, você percebe que toda a jornada do nosso Macuado é para matar o próprio Miquella e o Radahn. Por quê? Porque eles podem tomar o trono dele, e o nosso Macuado odeia a ideia. Por isso a ideia dele é esse tipo impedir. Ele não impede Miquella porque ele é bom, porque ele respeita Miquella, não, muito pelo contrário. Mesmo se você não fizer a corte do Miquella, você vai tentar matar ele. Então é bem possível que
O nosso personagem só mata ele por causa que ele é um inimigo, entre aspas, um indivíduo que pode tentar roubar seu trono, e ele nunca deixará. Todos os macuados possuem essa ideia de obsessão ou ganância, e por isso são seres chamados nojentos pelos terras intermédias, porque faz total sentido, eles são seres imprevisíveis e loucos, que em certos pontos fazem de tudo pelo aquilo que eles buscam. Diferente do nosso próprio personagem, o Vaike possui uma Dama dos Dedos. Afinal, o que é uma Dama dos Dedos? Muita gente não entende isso exatamente no jogo. Uma Dama dos Dedos é uma dama que serve para meio que guiar o indivíduo das terras intermédias, os macuados, exatamente. Ela deve guiar os macuados em seguir os melhores caminhos para seguir os 2 dedos e ajudar a própria ordem maior. Uma Dama dos Dedos obedece os 2 dedos e é uma serva leal a eles a própria sempre, e ela deve servir o macuado. Ela deve permitir que o macuado tenha um certo nível de livre-arbítrio, mas ela serve mais além disso. Se o macuado desviar exatamente do caminho dos próprios 2 dedos, a Dama dos Dedos deve corrigir esse macuado. É uma ideia de um jeito dos 2 dedos conseguir controlar os macuados das terras intermédias. Assim como muitos macuados das terras intermédias, o Vaike desenvolveu uma ligação com a sua Dama dos Dedos. Muitos macuados se apegam à própria Dama dos Dedos, como seu servo, entre aspas. É como se ela fosse um amor onipotente para os próprios macuados. Não é muito definida essa ideia de amor entre os macuados e a Dama dos Dedos, mas de algum jeito os macuados desenvolvem uma certa obsessão ou uma apegação à própria Dama dos Dedos. Não no sentido romântico, mas em algum sentido filosófico e energizal. É um sentido de conexão do destino do próprio universo. Vaike, assim como nosso próprio macuado, também fez parte da própria mesa redonda e foi um dos macuados que mais se demarcou entre as mesas redondas. Porque ele conversava com os próprios 2 dedos, foi o indivíduo que mais se comunicou com eles. Diferente do nosso macuado que não possuía Dama dos Dedos ou não foi guiado exatamente corretamente, Vaike foi descrito como o contrário. Ele foi um macuado totalmente guiado corretamente e era um macuado mais perto dessa guia. Diferente do nosso personagem, ele fazia tudo corretamente e foi o macuado que mais chegou perto do Elden Ring. É dito que ele conseguiu 2 grandes runas. Existem muitas teorias de qual grandes runas seriam isso, mas ele pegou outro caminho diferente do nosso macuado. Por causa disso conseguiu 2 runas muito poderosas. Não é muito definido qual eram essas runas ou se essas runas estão no próprio jogo, mas é teorizado que talvez fossem pedaços diferentes do próprio Elden Ring e fossem grandes runas que depois da queda de Vaike foram destruídas. Uma parte bem interessante que eu acho legal de você comentar sobre a própria história de Vaike é sua relação com o Lancerax. Eu não vejo muita gente comentando isso nos vídeos ou comentando sobre essa relação. Mas o Lancerax era um dragão, entre aspas, muito poderoso das terras intermédias. É descrito que era um dragão antigo e foi um dos primeiros dragões desse universo, um dos mais poderosos. Ela abandonou a forma de um dragão para assumir meio que uma forma humana. É dito que ela ganhou uma afeição aos próprios humanos e a gente pode encontrar ela da DLC. Não vou focar muito na história dela, mas ela teve uma relação muito interessante com o Vaike, porque ela meio que foi a única dragão que teve afeição e deu até um título para o Vaike, ensinando todos os feitiços. Demonstrando que o Vaike, diferente do nosso protagonista, ele tinha um carisma impressionante, ao próprio impressionar os dragões. É dito que só um indivíduo conseguiu tal feito, que foi o próprio Golden o Dourado, demonstrando que ele era um macuado até melhor que o nosso protagonista, de tão bizarro que ele era. Algo interessante sobre os próprios feitiços ou os milagres desse universo é dito que os milagres são o poder de uma história e Vaike possui milagres ligados ao seu próprio conceito. Isso demonstra que o Vaike teve uma história muito importante nas terras intermédias, porque no universo de Elden Ring, um feitiço ou um milagre é um conceito de uma história de um grande guerreiro. Por exemplo, se um guerreiro morre em batalha e tem uma grande honra, ele pode criar um milagre através dessa honra, sendo que essa história será contada através dos indivíduos, e assim cria-se um milagre. Então os feitos heróicos de Vaike foram tão grandiosos ao ponto de ter feitiços ou coisas assim. Por isso existem muito essa ideia dos milagres desse universo. Vaike percorreu todo o caminho do nosso protagonista e se aventurou nas terras intermédias numa grande aventura. É dito que ele conseguiu chegar à própria capital e meio que quase liberou a própria Tevri, mas teve um pequeno problema, necessário nós queimarmos a própria Tevris para poder liberar o caminho. Ele foi o macuado que mais chegou por terra e se aventurou na Terra dos Gigantes, onde enfrentou todos os inimigos e conseguiu chegar até a própria Forja dos Gigantes, o que já torna ele bem bizarro, porque o caminho até a Forja dos Gigantes e a Tevri é um caminho bizarro. Todo mundo que jogou o jogo sabe o quão bizarro é esse caminho e o tanto de inimigos e entidades que nós temos que enfrentar no caminho. Só demonstra o quão monstruoso era o Vaike nesse universo. No meio desse caminho, ele encontra um homem chamado Shabuild, que menciona sobre uma tal chama frenética. Vaike ignora esse homem e continua seguindo sua jornada, afirmando que as palavras do próprio homem são loucuras, e discorda propriamente.
porque ele é contrário aos 2 dedos, e o Vaike é um guerreiro real, próprios dedos. Quando o Vaike finalmente chega à Forja dos Gigantes, é necessário um sacrifício, mas Vaike se contrai. Vaike vai oposto a essa ideia. Vaike não quer sacrificar. O interessante é mencionar sobre isso. A ideia do Vaike poder não querer sacrificar sua própria dama de dano faz total sentido. Ele é um ser humano, e os seres humanos têm eles apegam as coisas, a vocês, as histórias, às pessoas. E sacrificar alguém que é querido para qualquer indivíduo, uma dolorosa. Vaike era muito mais humano do que parece. A própria história dele reflete essa ideia. Não ter sentido a própria perda, de aceitar a perda. Ele não quis aceitar perder algo importante para ele. Ele queria seguir seu caminho, mas queria permanecer com todo mundo ao seu lado. Era um guerreiro honrado. Não queria contrariar a própria ideia da dor. Ele não queria passar pelo luto, pelo sofrimento. Nosso Macuado também passa por uma decisão parecida, mas diferente disso, a decisão do nosso Macuado não é guiada por esse. Tanto que nosso Macuado também falaria nesse caminho, se não fosse pela própria decisão de Melina, porque Melina faz isso sem encontrar nosso próprio Macuado, sabendo que o nosso Macuado não iria aguentar. Isso demonstra que nem nosso Macuado era tão bom quanto o Vaike. Nosso Macuado também falaria se não fosse por Melina. Afinal, o que faltou no Vaike? O que faltou no Vaike foi a derrota, o sofrimento, a perda. Vaike necessitava entender a ideia do sacrifício. Vaike não entendia essa ideia. O sacrifício pelo aquilo que deseja. Mas para Vaike, aquele sacrifício não valia a pena. Tanto que Vaike buscou Shabrud e através das próprias provas de Shabrud foi enganado. Porque Vaike não queria acreditar naquela verdade. Vaike se recusava. Por isso seguiu os caminhos de Shabrud e se aventurou por Lindel, atrás da própria chama da destruição. Vaike sabia que aquele caminho era uma destruição para ele mesmo, mas ele não queria aceitar. Ele acreditou na mentira de Shabrud. Vaike se enganou consigo mesmo. Shabrud não mentiu para Vaike. Vaike mentiu para si mesmo. As pessoas aceitam as mentiras para achar outras soluções, para não aceitar a própria verdade da dor. Isso faz total sentido com a própria chama frenética, porque a chama frenética ela não mente exatamente. Ela induz você a acreditar naquela verdade. Não é uma mentira, é uma indução. A ideia é daquilo que você se contradiz. A ideia é que você acha que tem um caminho oposto àquela ideia. Às vezes você não quer aceitar o caminho mais difícil e busca o caminho mais fácil. Isso o Vaike fez. Se você prestar atenção bem na própria armadura de Vaike, essa armadura representa todo o fracasso de Vaike. A armadura está totalmente queimada em cinza, uma armadura que antigamente era uma armadura reluzente. Uma armadura marcada com símbolos de dedos, como se os dedos tivessem marcado. É uma armadura que mostra a marca do próprio erro de Vaike, a sua falha, como muitos outros Macuados fizeram antes. Vaike representa a ideia dos Macuados poderosos falharam. Mostra para o nosso personagem que a falha é constante nesse universo. Só basta uma pequena queda para o indivíduo ceder à própria loucura. Tanto que o Vaike foi prova disso. Ele falhou em se tornar o auge da chama frenética, porque a chama frenética necessita que o indivíduo aceite a destruição completamente, e o Vaike nunca aceitou a própria destruição completamente, e ele falhou em proteger a sua dama dos dedos. Após o Vaike se invadir a própria chama frenética e a sua dama dos dedos ver o que aconteceu, ela se mata, e assim o Vaike fica sozinho pela eternidade, onde ele decide ficar protegendo o corpo da dama dos dedos. Mas percebendo que está enlouquecendo, ele vai para as terras dos gigantes e se prende em um cárcere perpétuo, onde ele deveria ser acorrentado pela eternidade, até achar algum indivíduo poderoso o suficiente para matá-lo, livrando dessa dor eterna. A história de Vaike representa muito a história de muitas sagas que nós já vimos na história. A saga do herói que falha, a do herói que consegue. Há uma invenção essa ideia. Sempre em muitas histórias o herói é quem vence no final. Um herói reluzente, um herói lindo. Mas nesse universo isso prova o contrário. Um herói triste, acabado, decaído. Vaike é descrito como puro, um ser perfeito, um indivíduo puro. Mas não é essa descrição que faz o Vaike ser terrível. A história de Vaike representa muito a própria ideia da história do abismo, que seria um guerreiro justo, honroso. Mas até no final esse mundo é tão escuro que corrompe até os mais bons, e a destruição é tudo que te resta para eles mesmos. Falou aí, rapaziada, esse aqui é o final do vídeo. Foi um vídeo bem interessante. A história do Vaike não é uma das histórias mais longas desse universo, mas é uma história que eu gosto bastante. A própria ideia de ser um herói que sucedeu às próprias loucuras, se perdeu no meio do caminho, descrito como um herói perfeito ou um herói de paz, é muito interessante a própria história dele. Nos vemos em qualquer outro vídeo, em qualquer outro dia. Falou isso.